a mais um episódio do InoveCast, o podcast onde você cria a sua própria voz e leva a sua mensagem ao mundo. Hoje, eu recebo uma mulher que saiu do Brasil para ser au pair na França e se deparou com uma realidade que jamais imaginou, um contexto de exploração humana organizada. Mas essa história não termina no medo, ela termina em reconstrução, ela termina em viver algo diferente. E hoje ela trata de mulheres na autoestima delas, não só por fora, mas também por dentro. Hoje é muito bem-vinda ao meu podcast, Amanda Buenos. Obrigada, Fernanda, por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a você por ter aceito esse convite e até mesmo por saber, Amanda, que esse tema é um tema que te remete pensamentos ainda não tão agradáveis e que você não se sente ainda tão confortável a falar sobre isso. Sim, porque me remete a muitas sensações, sabe, ao mesmo tempo. Mas eu acho importante eu estar aqui podendo alertar outras pessoas pelo que eu passei. Isso é muito importante para que outras pessoas não venham a passar por isso. Sim, sim. E assim, muito obrigada pela tua coragem. Você pode saber que você está num lugar seguro. Obrigada. E através da sua vida, da sua história, não só daquilo que aconteceu, mas do que você é hoje também, que nós vamos estar falando sobre isso, você vai poder inspirar e ajudar muitas outras mulheres. Mas antes de nós entrarmos no tema em real, eu gostaria que você se apresentasse. Quem é a Amanda? Da onde ela vem? De que cidade? Quantos anos talvez você está na Suíça? Em que cidade você está na Suíça? Antes de nós entrarmos no tema, enfim. Sim, Fernanda. Meu nome é Amanda Buenos. Eu sou terapeuta corporal voltada para estética e bem-estar aqui na Suíça. Eu já atuo na área para mais de 8 anos no Brasil e agora já fazem 2 anos que eu estou aqui com a estética na Suíça. Eu venho do Rio de Janeiro e eu já passei pela França, já fiz massagens na França e hoje em dia estou aqui com o meu trabalho para proporcionar o que é melhor para a saúde e bem-estar das mulheres. Obrigada, que lindo, que lindo. Você começou a sua jornada, Amanda, na França. Vamos lá contextuar como é que isso aconteceu. Como foi? Você estava no Brasil, no Rio de Janeiro, e de repente você disse assim, resolvi e vou para a França. Como é que foi? Então, meu processo de vir para a Europa foi quando eu descobri, através de uma blogueira dessa, no Instagram, sobre a oportunidade de ser au pair na Europa. E eu sempre fui uma pessoa que sempre amei viajar, explorar os lugares, descobrir outros idiomas, porque eu sempre gostei muito disso. Então, através dessa blogueira, eu descobri o au pair, me inscrevi e entrei em contato com umas 3 famílias. E dessas 3 famílias, uma foi o que foi para frente. E você disse que você... Primeiramente, muito importante dizer, você viu alguém nas redes sociais falando sobre a possibilidade de ser au pair. Exatamente. Inclusive, ela é uma blogueira muito famosa na França e é brasileira. Então, eu me senti muito segura com as informações. Não que ela tenha culpa de alguma coisa, não. Mas, assim, o site que eu me inscrevi, deixando bem claro isso aqui também, ele é um site que ele é gratuito, para você se inscrever como au pair. E lá você conhece várias famílias e você fala com as famílias e eles vão dizendo se tem como levar o processo adiante de au pair. Ok. O que aconteceu? Você foi para que cidade na França? Então, tudo começou lá no Rio de Janeiro mesmo, com um contrato, eles mandaram o contrato. Eu não vim para a Europa do nada. Houve um contrato feito pela comuna, houve um visto, porque na época que eu vim para cá, era inclusive a época do Covid. Então, não podia estar aqui sem ter esse visto para poder passar pela polícia, né, no aeroporto. Então, eles fizeram um visto, mandaram documentação, eles tinham tudo meu, tudo da minha família, porque foi tudo pedido. Inclusive, eles enviaram para mim também, essa família enviou tudo para mim. Só que o que aconteceu é que quando eu cheguei em Marseille, que era a cidade que eu ia ser au pair de 2 crianças, eu já me deparei com outra realidade. Era uma realidade totalmente diferente do que eles me proporcionavam nos vídeos. Que nos vídeos, inclusive, eram ao vivo a casa que eles me mostravam, o carro que eles me mostravam. Era tudo muito lindo, muito bonito. Você via que a família ela tinha um padrão social elevado para tudo que eles me mostravam. Só que quando eu cheguei, como eu disse,
Em Marseille, eu vi uma realidade totalmente diferente. O carro era um carro muito velho, as pessoas estavam mal vestidas. Realmente existiam as duas crianças, mas dali já acendeu aquele alerta. Alguma coisa está muito errada. E eles foram te buscar no aeroporto? Eles foram me buscar no aeroporto de Marseille. E quando chegaram lá, eu já vi que tinha alguma coisa errada, até pela forma deles se vestirem, que não era a mesma que eles apresentavam nos vídeos, sabe? Pra mim. Sim. Nesse momento, qual foi a sensação que você teve quando você se deparou com a primeira imagem que você viu? Foi de desespero. Eu fiquei muito desesperada, principalmente por eu não saber falar nada de francês. Tá num país que não é meu. E como eu vim toda legalizada, eu vim com visto, vim com tudo, eu me senti nessa situação para vir muito segura. E quando eu cheguei e me deparei com isso, eu me desesperei. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar meu passaporte e colocar dentro das minhas calças. Foi a primeira coisa que eu fiz, Fernanda. Uau! E nesse momento, as pessoas que vieram te buscar eram dois homens, eram duas mulheres, eram a família em si? Era a família em si. Era o casal, que seriam os pais das crianças, né? E as duas crianças estavam também com eles. Ou seja, era o que eles mostravam, só que não da forma que é. Entendeu? E dentro desse... E aí, o que aconteceu? Eles chegaram, você encontrou, você viu o carro, e aí eles te levaram para algum lugar. Eles começaram a pegar a autoestrada, e eu o tempo inteiro questionava, porque a mãe das crianças, ela fala espanhol, então era a forma que eu me comunicava com ela. E quando eu vi que eles pegaram a autoestrada, eu já comecei a ficar nervosa, porque era para Marseille que a gente ia ficar. E eu via as placas passando... Mesmo que fosse em francês, você via que eles já estavam saindo de Marseille. E aquilo foi me deixando um pouco apreensiva. E, Fernanda, eu falava assim, e o chip que vocês me falaram que iam me dar, colocar no meu celular para eu falar com a minha família? E eles davam várias desculpas e não queriam me dar um chip que a gente tinha combinado, isso já desde antes de eu sair do Rio de Janeiro. Eles não me compravam um chip de jeito nenhum, não me davam acesso à internet, ou seja, era tudo para eu não me comunicar, Fernanda. Uau! Você, imagina, você dentro daquele carro, o seu coração, a sua mente, deve ter ido em vários lugares ao mesmo tempo, dizendo, aonde foi que eu me meti? Sim, Fernanda, e eu pensava muito na minha mãe, no meu pai, sabe, na minha família, porque deve ser desesperador, é desesperador para a vítima que está passando por uma situação dessa, mas você imagina a família. Você imagina, eu pensava muito nos meus pais nessas horas, sabe, Sim. Fernanda? E eu percebi que estava tudo muito errado. E principalmente quando a gente já tinha saído ali da autorruta, que já estava no caminho do outro lugar, que eu não sei nem onde eu estava indo, eles pararam também numa boca de fumo, de venda de drogas. Uau! E pararam com as crianças dentro do carro. E o senhor, né, que é o pai das crianças, o padrasto, ele estava comprando cocaína. Então, assim, eu vi o ambiente que eu estava me metendo e que não era nada do que estava programado para mim. Uau! Você, então, se viu saindo de fora da cidade, junto com essa família, parando numa boca de fumo, as pessoas comprando drogas. Qual foi o teu destino, então, final nesse dia que você chegou? Conta pra gente um pouco. Então, quando eu cheguei no apartamento, porque, na verdade, o acordado não era um apartamento, era uma casa muito bonita, com um anexo para eu morar, inclusive, no tempo de au pair. Quando eu cheguei no apartamento, todo revirado, cheio de lixo, eu fiquei desesperada e fiquei muito pedindo a eles que me dessem a chave de acesso do Wi-Fi. E ele me passou a chave, depois de muito tempo da mãe das crianças pedindo, me passaram a chave de acesso do Wi-Fi, e eu consegui entrar em contato com o meu amigo, que eu já tinha passado os dados da família antes de vir para Marseille. Esse meu amigo, ele é do Rio de Janeiro, então ele que já estava de volta para Marseille, no caso, porque ele mora em Marseille, eu conheci ele no Rio de Janeiro, e foi ele que foi me resgatar dessa situação toda. Graças a Deus eu tive esse meu amigo. Uau, mas antes de chegar o teu amigo, você foi para essa casa, você chegou a dormir nesse lugar ou não deu tempo? No mesmo momento que você chegou, teve o Wi-Fi, você disse, eu vou ligar para ele, eu vou escrever para ele, mandar a localização. Quais foram todos os gatilhos que passaram na sua mente nesse momento de meu Deus, eu tenho que sair daqui? Fernanda, foram vários gatilhos, sabe? Eu estava muito nervosa, mas eu não podia demonstrar para eles, eu não queria que eles soubessem que eu estava nervosa, porque senão eles iam saber que eu já tinha descoberto aquela situação toda. Então, me mantive muito calma, assim, por fora, mas por dentro estava morrendo, sabe?
E, Fernanda, os meus gatilhos foram mesmo de entrar em contato com alguém para me livrar dali. E eu só passei, acho que eu não cheguei a passar nem 24 horas naquele lugar. Porque assim que eu consegui a chave do acesso do Wi-Fi, eu entrei em contato com meu amigo, já pedi para ele vir me buscar, mandei a localização. Graças a Deus eu tive esse amigo, eu tenho esse amigo que foi o que me buscou, entendeu? Uhum. Senão, hoje em dia, talvez eu não estaria nem aqui para contar essa história. E como foi a reação deles? Você não contou para ninguém, você não falou, você simplesmente falou pro seu amigo, vem por favor me buscar, que eu tô passando por uma situação delicada, mas você não falou para eles, você não deixou eles perceberem em nenhum momento que você estava entrando em contato com alguém ali naquela cidade. Eu não deixei eles perceberem, porque eu tinha muito medo deles não deixarem eu sair dali. Mas eu falei tudo o que estava acontecendo pro meu amigo e ele falou, Amanda, você já está a 2 horas de Marseille. Você já está longe de Marseille, você não está onde você me mandou o endereço anteriormente. Eu preciso ir para aí agora. E ele largou tudo que ele estava fazendo na época, ele estava até jantando, ele largou e foi atrás de mim para me resgatar, graças a Deus. Uau, que lindo. Então, amigo, você com certeza vai estar vendo esse podcast. Eu te agradeço por Suel. você ter a coragem, Suel, de ter feito isso, de ter saído da sua zona de conforto também, entrado numa zona de perigo. Sim, também, claro, para poder resgatar a vida dela. Então, eu espero que você esteja muito bem e espero também que, com ela contando isso, que outras pessoas, outras mulheres, outros homens que tenham pessoas conhecidas que estejam passando pelo mesmo problema, que possam sair da zona do conforto e dizer, olha só, eu vou aí agora, porque você realmente tá passando por um momento bastante complicado, delicado. Então, muito obrigada por você ter feito isso, porque hoje eu tenho a Amanda aqui à minha frente e tenho certeza que você faz parte dela hoje, está sorrindo novamente. Graças a Deus. Obrigada, Suel. Imagino que você já deve ter dado muitas vezes. Muito demais. demais. Obrigado Sou a ele, muito mas grata. agora, literalmente, na frente das câmeras, para que todos saibam que existem ainda pessoas que são fortes e corajosas para poder se colocar num momento delicado para ajudar o outro. Sim, Fernanda. Hoje, quando você pensa nisso tudo, né? Porque nós não entramos em detalhes ainda e nem vamos entrar mais em alguns detalhes, porque como você falou no início, são situações que te deixam ainda muito... A gente sente até na sua voz que você... Não, eu travo, eu começo a dar uma travada, porque para mim é muito difícil. Quais hoje são os sinais que você enxerga com clareza para as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, não só no Brasil, mas na África, em qualquer lugar do mundo, existem pessoas buscando pela oportunidade de ser au pair. Sim. Quais são os sinais que hoje você diz você tem que olhar para que isso? Então, você já sabe que por vídeo, na chamada de vídeo, eles podem enganar, igual aconteceu comigo. Não que seja certo isso, mas aconteceu comigo. Eu acho que o importante é você buscar um site que seja pago, que tenha uma fiscalização dessas pessoas. Isso é muito importante. E, principalmente, você ter alguém com quem contar. Porque eu só consegui sair dessa situação por causa desse meu amigo Suel. Senão, eu não tinha conseguido sair dessa situação, Fernanda. Uau. Eu venho agora em mente uma frase que eu imagino que seja para muitas pessoas, mas para você principalmente porque passou por isso, como eu saí do Brasil para buscar uma vida melhor e acabei entrando em algo que eu tive que proteger a minha própria vida. Quantas mulheres passam pelo mesmo problema que você? Muitas, Fernanda. Eu já vi vários casos sobre isso. Por isso que é importante estar falando aqui hoje que se você sair do seu país, você saia, mas você saia com segurança. Você saia com alguém que possa te apoiar caso dê algum problema. Você saia preparada financeiramente também, pois isso é muito importante caso aconteça alguma coisa. Eu, inclusive, saí do Brasil, eu não saí com muito dinheiro, porque como eu já ia ser au pair, já estava com aquele salário para receber, eu não me programei muito financeiramente. E isso também me atrapalhou muito a desenvolver aqui na Europa. Sim. Então, eu diria que para nós começarmos a dar clareza para as pessoas que estão ali do outro lado olhando, algo que eu acho muito importante, além do que você falou,
É você ter alguém conhecido no país que você está indo. Sim, é muito importante. Simplesmente, ok, tenho a possibilidade de ser au pair, tenho a possibilidade de ir para outro país. Quem é que eu conheço? Ou se eu não conheço alguém, tem sempre alguém que tem um parente, um amigo que mora em outro país. Então, é começar a buscar nomes ou pessoas que você possa entrar em contato com essa pessoa antes de ir, porque não adianta depois de ir. Você tem que entrar em contato com essa pessoa e dizer, olha, eu estou indo, não conheço a família, não conheço, eu estou indo... Como você falou, você tinha todos os documentos. Como é que alguém ia pensar que você estava entrando realmente dentro de uma rota de tráfico humano? Exatamente. Eu vim com visto, Fernanda. Isso é que me choca até hoje, porque eu tinha documentação, tinha tudo. Eu não vim assim, ela fechou com eles de boca a boca e entrou no país. Não. Eu tinha visto, eu tinha tudo legalizado para estar aqui. Sim. Então, muito importante. Você que está pensando em ir para outro país, conheça alguém que esteja nesse país para que, se caso algo acontecer, você justamente pode entrar em contato com essa pessoa e essa pessoa pode te ajudar. Uma segunda ideia, tá, que eu teria nesse momento, hoje em dia, nós temos a possibilidade de usar tags, que são esses rastreadores. Então, se você está indo para outro país onde você não conhece as pessoas que você está indo para casa dela, vai trabalhar como au pair, pega 2 ou 3 tags, bota na sua mala, principalmente não só na mala, que a mala pode estar aqui, você pode estar lá. Exatamente. Coloca dentro da sua roupa de uma certa forma, dentro do seu sutiã, dentro da meia do sapato, eu diria dentro do sutiã, da calcinha, para que você possa ser rastreada até alguém te encontrar. Claro. Porque... Eu não sei, assim, eu não conheço ninguém que nunca tenha passado por isso, mas a gente vê filmes, vê tudo isso nas redes sociais. Esse é o problema, a gente só vê em filmes, né, Fernanda? E você viveu isso... Sim, eu vivi na minha vida mesmo. Na sua vida. Mas tudo isso te deixou mais forte. Sempre, né? Graças a Deus, porque se não fosse Deus na minha vida nesse momento, eu não estaria aqui. Deus e meu amigo Suel, porque, né? Sim, porque ele foi o canal... Ele foi o canal que para me tirar dessa situação toda. E é incrível. Olha, você que está me vendo, você que está aqui me vendo, vocês escutaram até agora o que foi falado sobre exploração sexual, sobre as pessoas virem com documentos para cá. Então, se esse episódio até agora tá fazendo sentido para você ou faz sentido para uma outra pessoa que você conhece, pega esse episódio, manda para alguém já agora, porque eu tenho certeza que não só... Isso aqui é só o começo, mas nós temos aí ainda um tempinho à nossa frente. Você pode ajudar alguém a não virar vítima de um bando de pessoas mal intencionadas e acabar perdendo uma filha, uma amiga, uma mãe, para esse mundo afora, por causa da maldade dos outros. Então, pega já esse aviãozinho aqui, manda para as pessoas que você gostaria que estivesse vendo esse podcast, porque você pode salvar a vida de alguém com esse tema que nós estamos tendo hoje. Enfrentando a saída, depois que você enfrentou a saída, você saiu daquela situação, você denunciou? Não denunciei, Fernanda, porque eu não sei a proporção dessa rede. Então, eu fiquei com muito medo, principalmente porque eles têm todos os dados da minha família. Eles pegaram a documentação dos meus pais, eu mandei tudo, até para fazer o visto para eu ir para a França. Então, eles têm o endereço da minha família no Rio de Janeiro, eles têm a identidade dos meus pais. Então, eu fiquei muito insegura de fazer uma denúncia. Embora eu quisesse muito fazer, eu preferi não fazer por resguardar minha família. Uau. Depois que você saiu de lá, eles tentaram entrar em contato com você? Sempre. Até hoje? Até hoje. Uau. Até e o hoje. que eles falam? Eles mandam solicitação, eles não falam. E fazem perfil falso. Eles mandam solicitação. E isso me dá ainda muito medo aqui. Mas eu sei que hoje em dia eu tenho minha família, eu estou num país que ele é totalmente seguro em relação a essas coisas. Isso é que me dá força de continuar, a seguir adiante. Em que momento você decidiu dizer que essa experiência não definiria a sua vida? Você saiu de tudo isso e aí apareceu Suíça. Conta pra gente um pouquinho quando foi o momento do vira-chave. Então, a minha vida deu uma reviravolta ali na França quando eu estava no WhatsApp, no grupo das brasileiras de Marseille, e uma mãe que estava precisando de babá aqui na Suíça, em Ursi, ela me chamou,
sabendo da minha história, né? Somos brasileiras, ela sabia do que tinha ocorrido comigo, me chamou para vir trabalhar aqui com ela como au pair. E eu cuidava de 4 crianças aqui. Foi assim que a minha vida deu uma reviravolta e eu parei aqui. Porque eu não vim para a Europa para vir para a Suíça, era para ser França, mas o destino não quis, aí eu parei aqui. É muito interessante que a frase que vem na minha mente agora, eu poderia ter sido vítima da minha história, mas eu resolvi ser autora. Exatamente, Fernanda, exatamente isso. A gente não pode se entregar à fraqueza. Nós precisamos seguir em frente, apesar de todas as coisas. Deus me deu um livramento muito grande, Fernanda. Então, eu tenho que agradecer e tenho que seguir em frente com força, porque a minha missão não acabou. Então, você veio para a Suíça, para casa dessa pessoa. O seu recomeço, você teve dificuldade de confiar novamente? Muita. E eu tinha dificuldade de andar na rua. Eu tinha dificuldade de falar com pessoas por um tempo, porque... a experiência foi muito traumática para mim. Então, até eu me recompor de novo, levou um tempinho. Sim. O que mudou na sua mentalidade depois de tudo isso? O que mudou na minha mentalidade é sempre estar em alerta em relação às pessoas. Pois, às vezes, o que você acha que não é aquela situação. Porque eles me passavam muita confiança, era tudo muito certinho. Mas é isso, quando às vezes... é tudo muito fácil, a gente deve desconfiar. Dentro da sua vida, então, começo de história na Suíça, você veio, trabalhou com essa família. Conta um pouquinho pra gente, então, como foi essa sua vinda pra cá, como foi ser acolhida por essa família e como foi a trajetória sua caminhando os primeiros passos na Suíça novamente. A minha trajetória aqui foi um recomeço, né? Porque eu vim para cá ser au pair, cuidava das crianças e fui aprendendo devagar o idioma, a cultura do país e a ver também que esse país é muito seguro para a gente morar, para a gente prosperar. A Suíça ela é muito segura. E aí nasceu a sua paixão para estética. Como foi que nasceu essa sua paixão para estética? Conta. A minha paixão pela estética, Fernanda, ela já nasceu há muitos anos. Eu já atuo na área já há 8 anos e ela começou desde lá do Brasil. E eu vim para cá ser au pair, mas não me sentia completa. Eu pensava comigo mesma, eu preciso seguir o meu destino, que é a minha profissão, onde eu me formei. Então, agora já fazem 2 anos que eu estou com a estética aqui, eu tenho meu espaço e eu trabalho com terapia corporal e estética e bem-estar para proporcionar uma melhor qualidade de vida para minhas clientes. Empreender na Suíça foi um desafio? Sim, é um desafio, principalmente quando a gente é estrangeiro, pois nós sempre chegamos com os certificados, com os diplomas que são do Brasil, e aqui nem todos são aceitos. Nós precisamos modificar esses certificados, precisamos nos atualizar, pois aqui é um país que exige muito profissionalmente. Então, a gente tem que se adaptar à Suíça. Qual foi a transformação dentro dessa sua primeira trajetória de se reconectar com você mesma, de voltar a fazer o que você já amava fazer anteriormente? O que foi mais difícil para você dentro de tudo isso? Digamos que dentro de tudo isso, a parte mais difícil mesmo é eu recomeçar a minha vida aqui. Pois eu tinha uma vida totalmente estruturada no Brasil, profissionalmente, lá eu tinha tudo muito certinho e você recomeçar em outro país é um desafio. E cada dia mais eu estou evoluindo aqui como pessoa, como profissional, pois estou atualizando cada vez mais a minha carreira aqui na Suíça. Então, esse seria o meu desafio, prosperar cada vez mais na minha área profissional. Quais são os tipos de tratamentos que você oferece dentro da tua clínica? Eu ofereço tratamentos que são corporais e faciais, mas o nicho mesmo dos meus tratamentos é a drenagem linfática e a massagem modeladora, Fernanda. E as clientes que chegam até você, nós sabemos que você voltou para a área da estética, até mesmo para poder fazer com que as pessoas tenham uma visão diferente delas mesmas. É muito emocional também. É muito emocional, Fernanda. É isso até que eu comentei com você anteriormente, né? A minha estética, ela não é só uma estética visual.
A minha estética ela é uma estética fisiológica, ela é voltada para a saúde. Então, eu sou muito grata quando eu recebo comentários das minhas clientes dizendo a melhoria que elas tiveram na vida delas, sabe, Fernanda? E elas melhoram tanto a qualidade de sono, quanto o emocional, Fernanda, quanto a parte intestinal delas, circulatória. Então, a minha estética que eu uso hoje em dia, que eu utilizo hoje em dia, ela é uma estética totalmente funcional. Qual foi a transformação mais satisfatória para você que você teve de um cliente? Então, ultimamente tenho tido até algumas bem satisfatórias. Elas têm modelado bastante o corpo, têm melhorado bastante a qualidade de vida delas, qualidade do sono. Eu estou tendo muitas respostas com esse tipo de tratamento que eu faço. Eu faço uma junção das massagens, ele é um protocolo personalizado que eu faço. Então, eu consigo ter muitos resultados com esse tratamento. Você falou no princípio que eu perguntei, empreender na Suíça foi desafiador. Você falou desafiador. É desafiador. Quais são os desafios que você encontra de empreender na Suíça com o seu negócio? Os desafios que eu encontro são mesmo em relação a prosperar dentro da Suíça em relação aos cursos. Pois aqui são muitos cursos, você precisa de várias licenças dentro da área da estética para você crescer profissionalmente aqui, você ampliar o seu negócio. Então, essas são as limitações que eu tenho aqui, que já no Brasil eu não tinha. Me vem novamente a frase que autoestima não é vaidade, é algo que é sobrevivência, é você se reconhecer, é você dar tempo a você. Queria aproveitar agora, né, e pedir para você voltar um pouquinho no tema anterior e aproveitar, utilizar a sua câmera, esse momento, para que você possa trazer a sua mensagem do que você viveu e o que você se tornou nesse momento. Sabe, porque eu acredito que tudo aquilo que nós vivemos em tempos passados, isso transmite muito quem nós somos hoje. Exatamente. E qual é a mensagem principal que você aprendeu dentro dessa sua trajetória, com tudo aquilo que aconteceu, que nós só falamos uma pequena parte de tudo aquilo que você realmente viveu dentro desse processo? Fala para quem está aí na frente desse celular, na frente desse computador, ou então na televisão de casa, vendo o YouTube e encontrou o nosso podcast. Sim. Eu quero a mensagem sua, de verdade, do coração. Mesmo com seus medos, mesmo com sua angústia, porque isso vai tocar na vida de alguém. Apesar de tudo que a gente passa na nossa vida que é difícil, você não pode desistir. Porque tudo na nossa vida, se a gente teve uma segunda chance, uma nova oportunidade, é importante seguir. Nós não podemos nos abater, deixar, sabe, aquele mau momento tomar conta, dominar a nossa vida. Nós precisamos seguir em frente. Porque se Deus deu essa oportunidade, nós temos que continuar, temos que seguir. Obrigada, muito obrigada mesmo, porque eu fico imaginando, cada ser humano vive um certo tipo de relacionamento com aquilo que aconteceu com o passado. Hoje, se você pudesse dar um nome a esse relacionamento que você teve com você mesma e o que você vê hoje, porque conversando com você, eu sinto ainda o seu medo, a sua angústia. Porque, como eu disse, é um assunto delicado para mim ainda. Você. Sim. Como é que você consegue ressignificar isso? Porque até mesmo falando, não faz muito tempo que você passou por isso. Não faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Mas quais são os passos que você está dando, como hoje, o passo que você deu hoje? De verdade, muito obrigada de você tomar coragem. Obrigada a você. E da gente estar falando sobre isso, porque não sei se você viu em outros episódios do Inovecast, nós temos pessoas aqui que passaram por abuso sexual. Nós temos pessoas que passaram e passam por uma doença que sabem que daqui para amanhã podem não estar mais aqui. Sim. E elas passaram pelo medo para poder deixar a mensagem delas. Mas elas estão dando um passo atrás do outro. Qual é o passo que você dá, digamos, terapeuticamente? Você tem alguém que te ajuda, você busca ajuda em Deus, na igreja. Como é que está sendo isso para você?
Eu busco ajuda em Deus sempre, porque Deus é minha salvação. Mas eu também foco muito no meu trabalho, porque é o que vai ocupando a minha cabeça e dar bem-estar emocional às minhas clientes, saúde a essas minhas clientes, isso me faz super bem. E também focar na minha família, que é o que me faz ocupar e me distrair um pouco dessa fase ruim que eu passei. É por isso que eu estou aqui hoje, estou aqui determinada a seguir principalmente com o meu propósito de estética, de vida aqui na Suíça. Que bom, que lindo. Obrigada, muito obrigada mesmo. Depois de tudo que você viveu, você felizmente encontrou também o amor da sua vida, né? Dentro dessa trajetória. Hoje em dia você tem uma menina linda, que inclusive o nome dela é o nome de uma, como o meu filho falou, Pedra Preciosa. Que lindo. Conta um pouquinho pra gente, até mesmo você dá o passo de confiar em alguém. Para confiar no meu marido, eu tive que falar com ele meses por meses até a gente se encontrar, pois eu estava muito travada ainda no relacionamento com pessoas. Mas foi o que eu disse, Fernanda, a gente não pode parar a nossa vida, a gente deve continuar, a gente deve buscar nossa felicidade. Inclusive, eu sempre quis ter uma família, então eu não podia ficar parada com um trauma passado, entendeu? Eu tenho que seguir adiante. Sim. E ele, como é que ele se viu dentro dessa... Você contou pra ele tudo isso que aconteceu? Sim, ele sabe de tudo, sabe? Mas, como eu lhe falei, ele queria até buscar ajuda, ele queria ir atrás, ele queria, sabe, comunicar às autoridades, mas eu não permiti, Fernanda, porque eu ainda tenho muito medo em relação à minha família por eles terem o endereço, como eu falei anteriormente. Sim. Sabe? Eu prefiro encerrar isso, apesar de que eles continuam em contato de uma certa forma, ficam ali forçando um vínculo que eu não sei ainda o propósito disso. Isso é que me dá medo, Fernanda. Sim. Sabe? Mas eu não vou deixar isso me abater, não vou deixar isso me abalar. Eu preciso seguir, até por causa da minha família também. Sim. Entendeu? Sim. E essa força é a força que você toma hoje para poder ir adiante com o seu negócio. Exatamente. Aonde se encontra o seu negócio? Fala pra gente, porque tem muita gente que mora aqui na Suíça, Sim, que vê sim. esse podcast. Então a gente tem que aproveitar esse momento. Peraí, mas antes de você aproveitar esse momento, vamos aqui para você que está aqui junto conosco. Eu gostaria de agradecer aos nossos sponsores, porque sem os nossos sponsores, nada disso aqui seria possível. Inclusive, nos próximos podcasts, nós vamos colocar até mesmo aqui na telinha, talvez a partir desse mesmo, na telinha, o nosso QR Code, porque nós vamos o quê? Colocar o nosso QR Code para que você, que gosta do nosso podcast, que quer ser um ajudador dessa nossa causa, não só a trabalho, mas você vai poder estar também doando algo para nossa conta, nos ajudando, porque tudo isso custa e nós estamos na Suíça, né, gente? Então, nós temos os nossos sponsores, mas também nós vamos colocar o QR Code aqui para que você possa também estar nos ajudando a manter tudo isso que nós temos aqui, ou talvez até ir para um lugar maior. Já estamos precisando. Olha. Viu? Então, os nossos sponsores, muito obrigada. E, voltando aqui para o nosso tema, eu quero saber agora aonde está o seu local de trabalho, para quem está aqui na Suíça poder entrar em contato com você e deixar ser tratado pelas suas mãos de fada. Com certeza. Gente, o meu espaço, ele fica em Friburgo, ali na região de Grande Pacot. E vocês podem entrar em contato comigo através do Instagram Amanda Buenos Estética. Lá tem todas as informações para vocês agendarem o tratamento e verem os tratamentos que eu faço. E não percam essa oportunidade, porque eu tenho muito tratamento bom para vocês melhorarem tanto a sua saúde física quanto mental. E você abre todos os dias? Eu abro de segunda a sábado. Sim. Eu estou aberta de segunda a sábado. E sábado eu abro das 8 da manhã às 11 da manhã. Que maravilha. E acredito que você já deve ter uma boa comunidade ali na sua área, onde as pessoas já conhecem as mãos de fadas que você tem. Graças a Deus, sim. Que meu público maior até são brasileiras, portuguesas e vão algumas suíças também. Mas o meu público maior são brasileiras e portuguesas devido até aos tratamentos que eu proporciono. Sim, você falou drenagem linfática, modeladora, faço tratamento facial também e faço massagem relaxante, terapêutica, muscular.
Ai, que lindo. E eu lembro que nós estávamos na chamada e que lugar lindo que você fez. Obrigada, Fernanda. Que lugar lindo. Com muito cuidado para receber todo mundo, com muito respeito, com muito carinho e Sim. profissionalismo, que é o principal. Sim. Nós sempre fazemos a chamada antes, para vocês entenderem, antes de nós estarmos aqui sentadas, eu faço uma chamada de mais ou menos 1 hora com cada pessoa que vai sentar à minha frente, porque eu quero conhecer a história dessas pessoas, até mesmo para me preparar para o podcast. E aí, quando eu vi o espaço dela, eu falei, gente, que coisa mais linda, mas tudo muito bem organizado. Parabéns. Obrigada, pelo seu apreço com tudo isso. Obrigada, porque eu acho que o tratamento, quando você lida com pessoas, ele tem que ser um tratamento humanizado. Você não pode só tratar, deita aqui que eu vou fazer uma massagem. Não, tem que ter todo um contexto para a pessoa se sentir bem no local. Sim. Sim. Nós estamos chegando mais ou menos no final do nosso podcast, mas antes de ir para o final, nós temos um momento aqui muito interessante que eu digo que é o momento ping-pong. Você já viu? Mais ou menos. Mais ou menos. Nesse momento ping-pong, eu falo uma frase e você dá uma resposta bem rápida. Sim. Então, eu quero fazer isso com você também. Pode ser? Pode ser, claro. Okay, vamos lá. Medo ou coragem? Coragem. Pode ser mais do que isso, tá? Se quiser falar mais, pode também. França ou Suíça? Suíça. Eu gostaria muito, na época, de ter ido à França, mas não consegui conhecer totalmente a cultura. Então, hoje em dia, eu opto a Suíça. Sobrevivência ou superação? Superação. Recomeçar ou desistir? Recomeçar sempre, desistir nunca. Uma palavra que define essa sua nova fase. Perseverança. Perseverança é a minha frase. Um conselho para as mulheres que querem ser au pair. Atenção. Porque todas as mulheres que querem ser au pair têm que fazer muita atenção. Tem que buscar saber muito sobre a história do lugar onde você vai, sobre as pessoas com quem você vai se encontrar, sobre a família que você vai ser au pair. Você precisa ter muita atenção nisso tudo. Amanda, ficou alguma coisa ainda em aberto para que você tenha a sensação, eu ainda não falei, eu acho que eu tenho que falar isso, eu acho que essa mensagem ainda tem que sair nesse podcast. Você tem algo aí dentro de você ainda no seu coração que você não soltou ainda e você gostaria de passar para as pessoas que estão vendo esse podcast hoje? Eu não consigo, no momento, pensar. Se for voltar nesse assunto, eu não consigo muito pensar no que falar, sabe? Nesse momento. Ainda te faltam palavras. Me faltam palavras, Fernanda. Muito. Vamos esquecer aquele momento. Vamos pro momento de hoje. Sim. Hoje. Existe... Com certeza, eu tenho certeza, eu estou te vendo aqui agora, nós tivemos conversas bastante tempo, existe algo dentro de você que você pode sim plantar na vida das pessoas que estão vendo esse podcast nesse momento. Então, pensa no agora, tudo que você está vivendo. Nunca desistir, sabe? A gente, apesar de passar por problemas na nossa vida, nós devemos sempre persistir, não devemos desistir nunca, porque sempre vai haver um amanhã, vai haver um recomeço para a nossa vida e oportunidades. Se você é uma pessoa boa, você tem um bom coração, Deus vai te abençoar e vai te fazer prosperar. Então não desista, independente da situação que você estiver passando hoje, não desista da sua vida, não desista de dar continuidade aos seus objetivos e seus sonhos. Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Fernanda. Que está assistindo aí o nosso podcast, você viu que tem coisas que precisam de tempo. E somente o tempo sara feridas, somente o tempo nos faz reconectar com quem realmente nós somos. E eu quero fazer esse convite para você que está aqui agora. Você gostou desse podcast? Se você gostou, dá o seu like. Compartilha com seus amigos, porque eu estou adiante de uma mulher incrível que superou e continua superando todos os medos que ela passou. Então, se você tá aí junto conosco, aqui, eu quero a minha câmera aqui, vamos lá no meio, porque ela tá aqui juntinho comigo, que nós estamos no final desse podcast. Então, se você passou por algo do gênero, se você está passando
procura alguém para te ajudar. O intuito do Inovecast, o intuito de trazer essas histórias não é só para mostrar a dificuldade, porque nós vimos que através da dificuldade ela se tornou essa pérola que ela é, essa gigante dentro do trabalho dela, a vontade que ela tem de fazer o bem ao próximo. Então, você reconectar com a sua essência é muito importante, mas você precisa de ajuda. Você precisa, muitas vezes, rever o que aconteceu e superar. ter consciência de superar. Exatamente. E nós vimos hoje a história dela, que é uma história de superação, mesmo tendo seus medos, né? Sim, porque eles não vão, né? Mas você precisa seguir em frente, você precisa superar, Fernanda, para você viver bem. Sim, e eu te convido a fazer parte dessa trajetória conosco no Inovecast, com a Amanda na história dela, que ela compartilhou conosco, mas que você possa olhar para dentro de você, olhar para toda essa situação que você viveu até então e dizer, eu não sou fruto daquilo que aconteceu na minha vida. Aconteceu, passou, eu vou ter que superar, mas o que eu vou fazer com a minha história, o que eu vou fazer com o que aconteceu comigo é a coisa mais importante. Então, eu te convido a não dar ouvido 100% aos seus medos, aos traumas, mas sim dar ouvido como ela fez. A segurança de que você tem que ir adiante, que você tem que fazer o melhor e que nada mais vai poder impedir de você ser quem Deus preparou. O que Deus preparou e quem Deus te fez ser. O que Deus prepara pra gente é incrível. Isso a gente não pode deixar para trás nunca. Que bom. Agora, aproveitando, pode dar os seus agradecimentos para quem está aqui vendo esse nosso podcast. Eu vou deixar você agradecer a quem quer que seja. Sim. E nós vamos nos encontrar em um outro momento, em um outro podcast. Então... Fernanda, eu quero agradecer a você pelo convite, tá? Quero agradecer principalmente ao meu marido por ter sido meu alicerce aqui na Suíça, pois sem ele também muita coisa eu não conseguiria ter chegado adiante. Sim. Quero agradecer ao meu amigo Suel, que foi o que finalmente me tirou disso tudo e é por isso que eu tô aqui. A minha família e aos meus amigos, tanto do Brasil quanto aqui da Suíça. E aos meus clientes, minhas clientes são maravilhosas. Muito obrigada por tudo. Que bom, que bom. E para você que ficou até aqui conosco, muitíssimo obrigado. Não esquece de dar like, mandar para os seus amigos. Vem aqui, olha, conversa com a gente, que nós vamos ter o prazer de responder cada uma das mensagens que vocês nos mandam e compartilhar a sua história. E você tem uma história impactante? Você tem algo que você gostaria de compartilhar com o mundo? Nós, da Inovecast, estamos aqui justamente para fazer com que a sua voz seja ouvida aos quatro cantos da terra. Então, não deixe de entrar em contato. Nós vamos ter o prazer de ter você aqui ao nosso lado. Então, olha, um grande abraço para você e até o próximo Inovecast. Chegou a